Que bom que você veio, que bom que você está aí na sua igreja, que bom que você está do lado do seu computador assistindo esse programa. Eu tenho certeza que Cristo Jesus está do seu lado e Ele vai abençoar você nessa noite, assim como Ele tem abençoado você todos esses dias. O meu desejo é que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja nesse dia uma realidade viva na sua vida, porque você é a oferta de Deus, amém? E você está aqui hoje se lançando sobre o altar, para que o fogo do Espírito Santo possa consumir você, e você sair daqui cheio do poder de Deus em sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 10, Malaquias 3, versículos 10. Malaquias 3, versículo 10. Em minha Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nós vemos aqui um texto bastante conhecido na Bíblia, que é um texto onde que Deus pede a fidelidade de cada um de nós nos dízimos e nas ofertas. É interessante que muitas pessoas não gostam que os pastores pregam ou falam de dinheiro na igreja. Alguns dizem assim: religião e dinheiro não combinam. Eu não gosto que fale desse assunto. Mas eu queria dizer a você que pensa assim, e eu gostaria de informar a você também que está aqui assistindo, que Jesus, Ele falou muito de dinheiro. Ele falou mais de dinheiro do que de salvação na Bíblia. Você sabia disso? Ele falou mais de dinheiro do que salvação. Se você observar as parábolas de Jesus, se você observar as histórias de Jesus, você vai ver sempre envolvido o elemento financeiro. Por exemplo, a parábola do filho pródigo está relacionada com dinheiro. A parábola dos talentos, muitas pessoas pensam: o talento é o dom de cantar, o dom de falar, o dom de pregar. Mas Ellen G. White escreve dizendo que a parábola dos talentos é uma parábola que Deus mandou para nós nos últimos dias, e que os talentos ali é verdadeiramente o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos para ser usado no seu reino. Então você vai ver no Novo Testamento, na fala de Jesus, muitos elementos estão relacionados ao dinheiro. A minha pergunta é: por que Jesus falou tanto de dinheiro assim? Será que ele estava querendo encher os cofres da sua igreja? Não. Por que Jesus falou muito de dinheiro? Ele falou de dinheiro no contexto seguinte. Ele diz assim: tome cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Então, cuidado, muito cuidado na forma que você administra, porque o dinheiro pode tomar o meu lugar na sua vida, e isso não pode acontecer. Como Jesus sabia que naquela época as pessoas estavam buscando cada vez acumular tesouros, e estavam colocando os recursos financeiros no lugar de Deus, então por isso a advertência de Jesus, a cada parábola, a cada instante, e ele falava então sobre o dinheiro. E é interessante que é justamente essa essência que Jesus trabalha. Vamos pegar duas histórias da Bíblia. A primeira, do jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? A história do jovem rico é uma história muito conhecida. O jovem rico era um rapaz que nasceu num lar adventista, podemos dizer assim. Ele nasceu num lar adventista e conhecia a mensagem adventista. Ele foi batizado pelo pastor André, um famoso pastor lá do norte. Ele diz assim: olha, eu fui batizado pelo pastor André, conheço toda a mensagem da igreja adventista. E então esse jovem rico aproxima de Jesus, e ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Ele estava dizendo assim: Senhor Jesus, senhor, não sei se o senhor sabe, foi o pastor André que me batizou, eu batizei há muitos anos atrás no batismo da primavera. Eu também gostaria de informar o senhor que eu também já ocupei muitos cargos na igreja. Eu já fui professor de escola sabatina, eu já fui diácono,
Até tesoureiro eu já fui. Olha, Senhor Jesus, sempre dediquei a minha vida ao Senhor, segui todos os preceitos ensinados pela igreja adventista. Inclusive, não sei se o senhor sabe, eu sou vegetariano, mas eu não sou ovo lacto vegetariano, não. Eu não como ovo nem leite, é só vegetal. E olha, Senhor, eu não sei se informaram para o senhor também, mas eu sou, além de líder de jovens da minha igreja, também sou desbravador, e recentemente foi investido a líder, a Mega Master Super Plus avançado. Aí agora eu pergunto para o Senhor Jesus: tem mais alguma coisa que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus olhou para aquele jovem, e Jesus amou profundamente aquele rapaz, porque era um rapaz de coragem. Realmente ele havia feito tudo certinho, e ele era corajoso porque naquela época ele tinha seguidores, tinha outros rapazes, outras pessoas que seguiam esse jovem. E Jesus viu o que? Diante dos seus companheiros, diante dos seus amigos, ele faz uma declaração pública que queria seguir a Jesus. E Jesus amou aquele jovem e queria aquele jovem como seu discípulo. Jesus olhou para ele e disse assim: menino, é você mesmo que eu quero como discípulo. Você é um bom rapaz. Agora, imaginou você vindo me seguir? Imaginou você como discípulo? Que influência vai ser para os outros jovens? Já imaginou as pessoas olhando para você e falando assim: nossa, aquele rapaz tão assim preeminente na sociedade, agora é discípulo de Jesus? Nós podemos influenciar muito, podemos pegar os recursos que você tem e ajudar muitas pessoas. Ele diz assim: eu quero você como discípulo, diz Jesus. Só que tem um problema, é um problema simples, que você pode resolver fácil. Você me ama. Sim, você me ama. Você nasceu no lar adventista, você guarda os mandamentos, você trabalha para mim, você é um bom rapaz, e realmente você me ama. Você sempre está na igreja nos cultos de quarta-feira, você está no sábado, você participa, e você dedica a sua vida para mim, e você me ama de fato. Porém, tem um detalhe: você me ama, mas ama a riqueza um pouco a mais do que eu, e eu não posso aceitar isso. Você, para tornar minha oferta, para você se tornar meu discípulo, você precisa me amar mais do que a riqueza. Então é fácil resolver isso. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, vamos fazer um grande trabalho missionário, você vai entregar tudo para a Adra, e eu vou cuidar de você agora. Entende? Simples. Olha que revolução nós vamos fazer. Mas aquele rapaz saiu cabisbaixo, triste, porque ele não quis desfazer da sua riqueza, porque ele amava mais a riqueza do que a Deus. E nós encontramos na Bíblia a história de outro homem. Esse homem, eu imagino que deveria ser tão rico quanto o jovem rico. É a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era judeu, mas cobrava impostos para os romanos. Agora você imagina que situação: todo mundo odiava Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era um traidor. Ele tirava dos judeus para pagar os romanos, e além de tudo, Zaqueu roubava dos judeus. Então Zaqueu, ele era baixinho, eu imagino que deveria ser um pouco mais baixo do que eu, porque eu não sou tão baixo assim, né? Aí Zaqueu, ele desejava então ter um encontro com Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele acompanhou a história de Jesus, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele ouviu Jesus multiplicando os pães, ele ouviu Jesus purificando o templo, e ele disse assim: esse é o Messias, e eu quero ser o discípulo de Jesus, eu quero ser a oferta, eu quero entregar totalmente para Jesus. Zaqueu converteu. Você imagina? Um ladrão rico, e converteu. Um cobrador de impostos, converteu. E ele decidiu entregar o coração a Jesus. Mas só que Zaqueu era baixinho e queria encontrar com Jesus. Só que ele tinha dificuldade. Quando ele aproximava de Jesus, as pessoas que odiavam Zaqueu fechavam e não deixavam ele ver Jesus, e ele ficava decepcionado. Então Zaqueu teve uma ideia. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando pelo caminho, e ele disse assim: eu vou subir numa árvore,
porque eu quero gravar Jesus na minha mente. Eu quero filmar Jesus o corpo inteiro, porque Ele vai ser o meu mestre, eu vou ser a oferta dele, e eu não consegui ver Jesus o corpo todo. Eu quero ver Jesus inteiro, de cabeça aos pés, para eu guardar na minha memória. Naquela época não tinha câmeras assim, filmadoras, celulares, não tinha assim o iPhone, iPad, nem o iPin, não tinha nada. Então ele falou: como que eu vou filmar Jesus? Aí ele teve a ideia, ele subiu na árvore, e ele ficou passando, e ele então ficou esperando Jesus passar, e Jesus então veio e passa ali naquele caminho. E então quando Jesus está passando, Jesus sabia que Zaqueu estava ali, e Jesus então resolve ter um encontro com Zaqueu. Jesus para e olha para os discípulos e diz assim: olha, eu tenho algo para falar para vocês. Sabe o que acontece? Sabe aquele homem que vocês não gostam, aquele baixinho, que vive cobrando impostos de vocês, que vive extorquindo vocês, sabe? Esse rapaz se converteu e decidiu tornar uma oferta. Ele agora quer ser meu discípulo. E sabe aonde ele está? Jesus olha para os discípulos: ó, está aqui, ó, aqui em cima na árvore. Todo mundo: Senhor, tá. Vocês querem ver alguma coisa? Eu é que mando nele agora, porque agora ele é uma oferta, ele é um discípulo meu, e eu mando no Zaqueu. E quando a pessoa se torna discípulo, Jesus agora assume o controle dessa pessoa. Então Jesus está dizendo: eu assumi o controle da vida de Zaqueu. Ele está aqui em cima da árvore, vocês querem ver? Vou mandar ele descer. Ele olha assim: Zaqueu, Senhor, me encontrou aqui. E ele começa a tremer lá em cima: Zaqueu, eu sei que você está em cima da árvore. Olha só, eu vou dizer para você: desce daí depressa. Está vendo aí, gente? Eu que mando, desce depressa. Eu nunca vi Jesus em nenhum lugar da Bíblia falando para alguém: anda depressa. Vocês já viram Jesus falando isso? Você aí, anda depressa. Não, Zaqueu não, ele diz: anda depressa, vem aqui. E todo mundo fala assim: nossa, esse homem que todo mundo tem medo dele, agora Jesus que manda nele. E ele desce correndo da árvore e vem até ao lado de Jesus. E Jesus põe a mão nos ombros dele, como mostrando para todo mundo, dizendo: é eu que mando agora. Ele é meu discípulo, ele decidiu ser a oferta, eu estou no controle. Aí Jesus fala assim para ele: Zaqueu, tem um detalhe, eu estou com fome, estou cansado, e quero ir para a sua casa agora, quero descansar e quero comer, vamos lá para você me dar comida. É eu que mando também na sua casa, porque você agora é meu discípulo, você agora é a oferta, eu mando na tua casa. É mesmo, Senhor? Vamos lá que eu quero comer. Jesus não falou assim: por favor, você acha, por acaso você tem comida na sua casa, você poderia me servir. Jesus fala assim: convém-me que eu vá para a sua casa, me convém, é eu que decido, é eu que quero ir, eu quero ir para a sua casa, quero comer, quero dormir, porque eu mando em você. E Jesus então segue, vai com Zaqueu para a sua casa, e os discípulos ficam todos boquiabertos, olhando para a conversão daquele rapaz, daquele homem que agora entrega o coração a Jesus. No caminho, Zaqueu conversa com Jesus: Senhor, tu sabes que eu roubei muito mesmo, meti a mão, e não foi devagar não, eu fiz curso aí de corrupção em algum país aí, sei lá, mas eu meti a mão, roubei muito, mas Senhor, mas eu estou arrependido, vou devolver tudo que eu roubei, vou dar em dobro para as pessoas, Senhor, vou fazer tudo, eu não quero mais ficar com dinheiro de ninguém. E Jesus, ele não diz para Zaqueu: Zaqueu, realmente você tem que vender tudo, acabar com tudo e me seguir. Jesus não falou isso. Jesus não deu muita atenção para a fala de Zaqueu, porque Jesus sabia que o coração de Zaqueu não estava mais onde? Na riqueza. Diferente do jovem rico. O jovem rico, Jesus falou assim: você precisa fazer uma coisa, você tem que vender tudo, você tem que distribuir tudo e me seguir. Para Zaqueu, Jesus não falou isso, porque Jesus já entendia que Zaqueu não tinha mais o coração na riqueza. E por isso que Jesus falou tanto na Bíblia sobre dinheiro e sobre riqueza, para que o homem não venha colocar o coração na riqueza. É interessante que na cultura hebraica, eles sempre pregavam e ensinavam isso.
não colocar o coração no dinheiro, colocar Deus em primeiro lugar. Os pais passavam isso para os filhos, ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus precisava, em seus sermões, ainda continuar reafirmando e falando: cuidado onde você está colocando o seu tesouro. Agora eu fico pensando, se naquela cultura, se naquela época, Jesus precisava tanto pregar sobre esse assunto, imagina hoje nós, na cultura ocidental. Como que funciona a nossa cultura hoje ocidental? A nossa forma de pensar é totalmente diferente da forma de pensar dos judeus, da forma de pensar bíblica. Ou você pensa do jeito que você pensa, porque você decidiu pensar como você pensa, ou você pensa do jeito que você pensa, porque alguém pensou para que você pensasse do jeito que você pensa. O que vocês acham? Confundir tudo? Não, eu explico. Você vê a vida do jeito que você vê, é porque você decidiu vê-la assim como você vê, ou você vê a vida do jeito que você vê, porque alguém viu para que você pudesse vê-la assim do jeito que você vê? Compliquei mais ainda? No final é o seguinte: você pensa do jeito que você pensa, é porque você decidiu pensar assim? Ou porque alguém influenciou você para que você pudesse ver a vida, o mundo, as coisas do jeito que você vê? O que vocês acham? Eu sei que muitos estão falando assim: não, alguém que pensou. Mas se foi alguém que pensou, quem foi que pensou para que você pensasse do jeito que você pensa? Quem foi? Eu vou dizer uma coisa para vocês: enquanto os romanos estavam tentando conquistar o mundo através da guerra, através da força, do império crescendo, com ruas, calçadas, estradas enormes, os gregos queriam dominar o mundo através do pensamento. E a cultura grega é que influencia a cultura ocidental. O que pensam os gregos? Os gregos decidiram assim, que o centro do mundo é o homem. O Deus grego, mais ou menos assim, tipo eu, forte, bonito, musculoso, homem. O Deus grego, não é? Viu falar assim? O homem ali parece um Deus grego. É porque para os gregos o homem é o centro de todas as coisas neste mundo. O centro do universo é o homem. Os gregos discutiram no Areópago, sei aonde, e chegaram a essa conclusão, que o homem é a figura mais importante do universo. Segundo, qual a segunda coisa mais importante do mundo? O próximo. Diz assim: primeiro é o homem, depois o homem que estiver mais próximo de você, o semelhante estiver mais próximo de você. Então é primeiro eu e depois o tu. E em terceiro lugar, os gregos chegaram à conclusão que a essência do homem é espiritual. O homem, para ser feliz, precisa da religiosidade, precisa adorar algum Deus. Por isso que eles tinham no Areópago vários deuses, porque você poderia escolher qualquer Deus. O importante é que você tivesse uma vida espiritual para que você pudesse ser uma pessoa feliz. Então, na cultura grega, funciona assim: é eu, tu e ele. Eu sou eu, ele é o próximo, seu esposo, sua esposa, seus filhos, vizinho, e depois ele, que é quem? Que é Deus. Você vai escolher um Deus para você adorar. Por isso que a nossa conjugação do português não é por acaso. Eu, tu, ele. É a influência helênica, certo? E essa influência está impregnada em tudo. Colocar eu em primeiro lugar está impregnado em tudo. E inclusive você pensa assim. Pensa um pouquinho, para pensar. Você coloca você sempre no centro das coisas. Nós fomos treinados a nos colocar em primeiro lugar. Você fala assim: minha casa. Você não diz assim? Minha casa, o que mais? Meu carro, o que mais? Meu computador, meu celular, minha bicicleta, minha caneta, minha cidade, meu país, minha faculdade, minha igreja. E tem gente que encontra com a gente na rua e fala assim: meu pastor. Eu falo assim: seu não, sai fora. É tudo meu, tudo está em volta de mim. Nós aprendemos a enxergar o mundo, tudo em volta de mim. Essa é a cultura helênica. E depois é o próximo. Quem? É a tua esposa, teus filhos. É tanto que você imagina assim,
estão matando os cristãos. Ah, é mesmo? Onde? Aqui do lado. Aí, nossa, coitado, gente, matou o Joaquim, o Pedro, tão legal. Ah, matou alguns cristãos. Onde? Lá na China. Ah, lá no Oriente. Ah, porque você aprendeu a amar as pessoas, primeiro você e depois quem estiver próximo, e longe não é ninguém. E depois você aprendeu a colocar Deus em terceiro lugar, é se sobrar tempo para Deus. É ou não é assim? Você sai cedo para o trabalho, tira uma hora para com Deus, tira uma hora, e você acha difícil. Um dia, quando estávamos começando a colocar o projeto da jornada espiritual, 40 dias, buscando a Deus na primeira hora da manhã, eu lembro de um rapaz que ele diz assim: pastor, eu estou com um problema. Qual é? Pastor, é o seguinte, é para passar a primeira hora com Deus, eu fico 15 minutos com Ele, eu não tenho mais nada para falar, o que eu faço? Mas essa é a verdade, muitas pessoas não têm muito o que falar com Deus, não têm o que conversar com Deus, para dedicar uma hora para Ele, de manhã. E você sai de manhã, vai para o trabalho, vai para a escola, faz um monte de atividade, aí você vai na quarta-feira, não dá tempo de ir no culto da quarta-feira, no domingo também não, e no sábado? Aí quando você chega no sábado, você pergunta assim: quem é que vai estar pregando no sábado? Fala assim: é o pastor Elmi, aquele baixinho de Gramogol. Ah, não vou lá não, só vou se for bulhão. Aí eu chego cedo. É ou não é assim? E quando vai pregar a palavra de Deus, aí passa 5 minutos fora do tempo, todo mundo fala assim: nossa, que irresponsabilidade, as crianças estão com fome, está pregando demais. É ou não é assim a cultura? E isso porque chegou atrasado na escola sabatina. Eu pergunto: quanto tempo que temos dedicado para Deus no nosso tempo? Temos ou não colocado Deus em terceiro lugar? Temos colocado Deus em terceiro lugar, mas o nosso desafio é voltar à cultura hebraica, é voltar aos princípios bíblicos, porque a conjugação no hebraico é diferente. É Ele em primeiro lugar. Quem é Ele? Deus. Primeiro Deus, é Ele, depois o próximo e depois você. É essa sequência na Bíblia. Por isso que Deus fala: amar a Deus e também depois quem? O próximo. Os 10 mandamentos é amor a Deus e amor ao quem? Ao próximo. Amar a Deus e Ele vai acrescentar todas as coisas na sua vida. É Deus em primeiro lugar, está em toda a essência da Bíblia. Só tem um jeito de você acabar com o eu, destruir o eu na sua vida, porque o eu está nas novelas, o eu está na faculdade de História, de Biologia, de Química, está em todos os livros, é a cultura helênica, está nos filmes. Você está acostumado a ouvir as pessoas falando na televisão: ah, o importante é você ser feliz, faça o que você quiser, anda do jeito que você quiser, o importante é você ser feliz. Cuidado, porque o importante é você fazer a vontade de quem? De Deus, isso que importa. Mesmo que você sofra, mesmo que você passe por problemas, mesmo que você passe por dificuldades, mas o importante é você colocar Deus em primeiro lugar. E uma forma de colocar Deus em primeiro lugar é estudando a Bíblia, porque a Bíblia nos condiciona a colocar Deus no lugar certo, a colocar Deus em primeiro lugar. Aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E uma forma que a Bíblia nos ensina a destruir o egoísmo e colocar Deus em primeiro lugar é o mandamento, é o ensinamento do dízimo. Por isso que eu li Malaquias 3:10, que diz assim: o que diz Malaquias 3:10? Trazei o quê? Todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus está dizendo: quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você tem que pensar é em você? É de pagar seu salário, pagar o seu aluguel, é de pagar a farmácia, pagar a padaria? Qual a primeira coisa? É separar o dízimo. Quando você recebe o salário, trazei os dízimos na casa do tesouro, a primeira coisa. E depois Deus fala assim: se você traz o dízimo na casa do tesouro, o que eu vou fazer? Eu vou o quê? Abençoar você. O dízimo é um remédio contra o egoísmo.
O dízimo é o remédio contra a cultura helênica que está inserida no nosso meio, que nos ensina a ser egoísta e pensar eu. O dízimo nos ensina a pensar Deus, 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 Deus. Amém? É colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que o dízimo, ele tira de nós o egoísmo e coloca em nós o lugar certo que Deus deve ocupar, que é o primeiro e não o terceiro. E ainda tem a bênção. A bênção do dízimo qual é? Ela diz assim: se você devolver o dízimo, Deus está falando, eu vou abrir as janelas dos céus. Esse texto não está traduzido de uma forma boa e correta. Na realidade, o texto original diz comportas. Não é janela, é comportas. Comportas, imagina assim uma usina hidrelétrica. Não tem janela, usina hidrelétrica tem comportas. É uma porta grandona que se abre. Então, quando ele diz assim, eu vou abrir as janelas e vou derramar bênçãos sem medidas, ele está dizendo assim, eu vou abrir as comportas. Tem 2 vezes na Bíblia que Deus fala de abrir as comportas. É essa de Malaquias 3:10 e no dilúvio que Deus fala que abriu as comportas. É o mesmo texto, foi a mesma palavra, foi traduzido por janelas, é traduzido por comportas no dilúvio. Então imagina a chuva caindo torrencialmente. A chuva cai e faz uma poça de água. Imagina a chuva caindo dias e dias, e vai fazendo um açude, e vai construindo, quem sabe enchendo uma grande hidrelétrica. Agora Deus está falando assim, eu vou abrir essas bênçãos acumuladas, que chuva é o símbolo de bênçãos, vou derramar todas as bênçãos sobre você. Que bênçãos são essas, a bênção do dízimo? Muitas pessoas estão pregando aí, dizendo que o dízimo, se você devolve o dízimo, você vai ficar rico. Se você devolver o dízimo, você vai ser abençoado, Deus vai te dar um carro novo, vai te dar uma casa nova. Eu digo para vocês que a bênção do dízimo não é a bênção material. Envolve também, mas não é só a bênção material. No dízimo está a bênção holística, que Deus fala assim, eu vou derramar uma chuva de bênção sobre você, uma comporta de bênção sobre você, em todas as áreas da sua vida. Eu vou abençoar você no seu casamento, eu vou abençoar você na sua saúde, eu vou abençoar você no seu trabalho, eu vou abençoar você no seu estudo, eu vou abençoar você na tua empresa, eu vou abençoar você em toda a sua vida. Amém? Essa é a bênção do dízimo. Por isso que o inimigo, ele quer, quando afastar você de Deus, a primeira coisa que ele fala assim, não devolve o dízimo não, não entrega o dízimo não, você está enriquecendo os pastores. Gente, olha só, o dízimo pode enriquecer outros pastores de outras religiões, menos adventista, porque eu tenho 20 anos que sou pastor na igreja adventista e estou pobre até hoje. A pessoa fala assim, mas enriquece pastor. Eu falei assim, qual que eu quero saber, que eu estou pobre, eu só tenho carro até hoje, tenho terno, o pastor está vestido bonitinho, mas só tem terno e carro, tem nada, é ou não é verdade? Porque você pode orgulhar do ministério adventista, porque a igreja cuida bem da gente, mas nenhum pastor acumula riquezas, diferente de outras por aí que eu não vou citar o nome, que aqui diz, o dono da nossa igreja é o fulano de tal, o dízimo é para ele. Na outra igreja o dono é esse. Eu pergunto, quem é o dono da igreja adventista? É Deus. Qual é o pastor que fica com as riquezas da igreja adventista? Não tem. Tem um presidente que hoje, amanhã não é rotativo, e nós temos um teto e tem um salário. Gente, olha, eu vou dizer para você, mesmo que o pastor adventista quisesse roubar o dinheiro, não conseguiria, porque o pastor não tem contato com o dinheiro. Sabe quando eu chego mais perto do dinheiro da igreja adventista? É quando eu estou na plataforma e passa a salva. É a vez que eu chego mais perto da igreja adventista. Se for para o pastor roubar, tem que pular na salva e pegar. Entenderam? Meu dinheiro recebe lá todo mês um salário contra cheque. Posso mostrar para você o contra-cheque? Está aqui, é isso que eu recebo. Como que o pastor vai roubar? Isso não é desculpa na igreja adventista para ser infiel, porque você não enriquece pastor na igreja adventista. A igreja cuida bem dos seus pastores, cuida sim, deve cuidar bem, mas não tem nenhum pastor com milhões e milhões. Tem um pastor aí de uma igreja, que eu não vou citar o nome, ele comprou um avião por aí de 42 milhões, não sei de que, se é de reais, se é de dólar, eu perco o rumo quando fala milhão. Milhão para mim é um milho grande.
Eu com 20 anos de ministério na igreja adventista, não tenho dinheiro para comprar a roda desse avião ainda. Então como é que fala que é para enriquecer pastor? Então o dízimo na igreja adventista mantém um ministério sagrado, um ministério íntegro, porque os pastores da igreja adventista vivem para pregar o evangelho. Fez uma pesquisa nos pastores da igreja adventista. Quantos que gostariam de ir dar a sua vida em terras distantes, pregar o evangelho em lugares distantes, onde você pode sacrificar a sua vida e nunca mais voltar, quem sabe? Quantos que querem? Reunido com todos os pastores da igreja adventista da América do Sul. E todo mundo, alguns pensavam assim, vai aparecer uns 5 ou 10 só. Aparecer mais de 500, falando assim, eu quero dar minha vida. Esse é o ministério adventista que você deve orgulhar dele. Amém? Você que está me ouvindo, hoje eu vou ensinar você a ser oferta verdadeiramente. Eu sei que você nasceu num lar adventista. Eu sei que você já ouviu o que é separar o que é sagrado. Eu sei que você quer ser obediente a Deus. Mas se verdadeiramente você quer exaltar Cristo na sua vida e não eu, você quer ser um discípulo, quer ser oferta, você tem que fazer essa oração na sua vida. Essa oração que eu vou ensinar para você, não precisa orar hoje. Você pode começar hoje e terminar a semana que vem. Mas é uma oração que você vai começar e você vai terminar. Essa é a oração de entrega de quem quer se tornar oferta. Você quer aprender? Vocês querem? Aí em casa, a sua igreja? Eu vou ensinar para você a oração. Você vai levantar de manhã, você vai olhar e vai ver o seu esposo ou sua esposa. Imagina a sua esposa deitada na cama. Você levanta, põe a mão no pezinho dela, segura e fala assim: Senhor, hoje eu quero entregar o Senhor a minha esposa. Eu sei que como marido eu não sei suprir as necessidades de uma mulher. Não é fácil cuidar de uma riqueza tão preciosa que o Senhor colocou nas minhas mãos, mas eu quero colocar a mão sobre ela hoje e dizer: ela pertence ao Senhor. Amém? Se for mulher, pode pegar o marido que está roncando ainda, que geralmente o homem ronca muito. Põe a mão sobre ele e fala: Senhor, toma esse roncador na tua mão. Senhor, toma esse homem na tua mão. Um dia o Senhor me entregou lá no altar, eu te devolvo. É teu esse homem, Senhor, cuida. Como é difícil cuidar do homem, é ou não é? Homem é complicado. Então cuida dele, Senhor. Entrega seu esposo para Deus. E comece a entregar tudo. Vai lá na sua cama, lá onde está o seu filhinho de 4 anos, de 6 ou de 7, eu não sei. Ajoelha diante. Por isso que eu digo que essa oração pode durar uma semana. Põe a mão sobre o seu bebê, sobre o menino e diz: Senhor, eu não sou um bom pai, não uma boa mãe. Eu quero entregar o meu filho para o Senhor como oferta. Assim como Ana fez, entregando Samuel, eu quero que o Senhor cuide do meu filho, eu quero entregá-lo ao Senhor. Amém? E assim você faz com tudo. Você vai lá naquele adolescente que você não controla a vida dele, aquele adolescente que está com cabelo comprido, que está com tatuagem no corpo, até com brinco, e chegou tarde da rua porque estava num baile, alguma coisa. Ele entra dentro de sua casa, às vezes até drogado, porque você não tem controle da sua vida. E quando ele deitar, você corre até ele e põe a mão no peito dele e diz: Senhor, eu te entrego esse rapaz. Ele vai regalar os olhos desse tamanho, vai ficar com medo, fala assim: segura aí, que agora você não pertence mais, você é de Deus. Cuida dele, Senhor. Abençoa esse menino. Eu não sei onde eu errei, eu não sei onde eu errei, não sei o que eu deveria ter feito, mas eu sei de uma coisa: ele agora é teu. Amém? Entrega tudo. Vai lá, coloca a mão na sua casa, se é sua ou se é alugada, não sei. Põe a mão e fala: Senhor, sabe essa casa que eu lutei para construir? Ela não é minha mais, é tua. Mas faz isso de coração. Por isso é a hora que você estiver preparado que você deve fazer isso. Põe a mão e fala: Senhor, a casa é tua. Põe a mão naquele carro, moto ou bicicleta que você tem, não interessa. Põe a mão e fala: Senhor, não é meu, é teu. E assim você vai fazendo. E aí você vai terminando, pega a sua carteira.
Cadê a sua carteira aí? Alguém me empresta a carteira? Aí você pega a sua carteira, cheia de dinheiro, ou cheia de cartão de crédito, com débito ou com crédito, não interessa. Põe em cima da mesa e ora a Deus, fala assim: Senhor, estou entregando para o Senhor a minha vida profissional, estou entregando ao Senhor meu dinheiro, estou entregando ao Senhor, não sei se é vantagem, estou entregando aqui os cartões tudo estourado, mas é tudo teu. Cuida da minha dívida, cuida do que eu tenho, me ajuda a administrar, porque não é meu, agora é teu. Amém? E aí você continua. A última coisa que você vai fazer, vai chegar num canto, colocar a mão na sua cabeça e vai dizer ao Senhor: Senhor, imagina um homem ou mulher de cabeça dura, sou eu. Eu só penso em mim, não penso no próximo e pouco penso no Senhor. Mas agora nesse momento eu quero que eu seja oferta, eu quero me entregar ao Senhor. Senhor, eu quero nesse momento me jogar sobre o altar, quero ser queimado pelo seu Santo Espírito. Eu quero que o Senhor destrua dentro de mim o egoísmo. Muitas vezes eu dou o dízimo, entrego o dízimo, mas com uma dureza tão grande de coração. Mas agora não, Senhor, eu quero entregar tudo para o Senhor. Cuide de mim, Senhor. E se algum dia eu desistir de seguir os seus caminhos, se algum dia eu quiser desviar, não deixe, porque eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Faça alguma coisa, joga uma doença em mim, me joga no chão, faça qualquer coisa, chama a atenção, mas não deixe eu desviar dos teus caminhos, porque agora eu pertenço ao Senhor. Amém? Essa é a maior entrega que você pode fazer na sua vida, é entregar nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, assume o controle e deixa a sua vida ser guiada por Deus. Amém? Saia daqui com esse pensamento. Você na sua igreja, você veio hoje, faça essa oração. Aí quando você terminar essa oração, você pode verdadeiramente dizer: a oferta sou eu. Amém?